Vai um cafezinho aí? Fala galera, eu sou o Felipe Xavier e esse é o Cafeína número 2, o segmento aqui do Coffee X que eu indico coisas. Hoje é sexta-feira e eu vou indicar pílulas de cafeína muito legais para vocês curtirem no fim de semana. A minha proposta com Cafeína é que toda vez que eu não conseguir soltar um episódio regular aqui do Coffee X por semana, seja do Coffee X ou do The Best Life, eu vou fazer na sexta-feira o Cafeína para indicar coisas aí pro seu fim de semana. Na semana passada eu indiquei um filme, uma série e um álbum musical. Hoje eu vou indicar um canal do YouTube, um aplicativo e um podcast. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou indicar hoje é para você que curte cozinhar e principalmente nesse momento em que a gente não está podendo sair de casa, é uma boa pedida você cozinhar e economizar uma grana, né? Porque não dá para viver de iFood. Eu não sei se a galera que me escuta sabe, mas eu sou um aficionado por cozinhar, eu curto pra caramba, desde quando eu era mais novinho, assim, mas eu realmente decidi fazer coisas diferentes e tal, sei lá, deve ter uns 4 ou 5 anos que eu me dedico mesmo a aprender técnicas e aprender coisas de cozinha. Tanto que aqui em casa, o cozinheiro oficial da casa sou eu, né? Bom, e eu vou dizer que eu aprendi, eu não fiz curso nenhum de culinária, apesar de ter procurado aqui na minha cidade, e o único curso de culinária que tem aqui é muito caro, é tipo uma faculdade, e aí eu falei, não, eu queria uma coisa mais rápida, mais enxuta. E eu aprendi muita coisa que eu sei hoje na cozinha na internet, principalmente no YouTube. E eu vou indicar o meu canal preferido do YouTube, que é o canal do Leonardo Abreu. O canal dele é o Léo Abreu, se você procurar Léo Abreu você já consegue encontrar. Ele é um chefe de Santa Catarina, ele tem um restaurante que chama Ferro. Eu acho que fica em Florianópolis, em Santa Catarina, não consigo afirmar isso 100%, mas ele tem esse restaurante lá e ele faz conteúdo pro YouTube desde 2014. E o que eu curto muito é que ele consegue fazer receitas, tanto receitas que são super difíceis, quanto receitas que são super simples. E a super simples, ele consegue dar um toquezinho refinado que faz toda a diferença. Inclusive, esse faz toda a diferença é uma coisa que ele fala sempre, né? Então, ele sempre consegue dar um tchan na receita. Seja o frango assado, sabe? Que você come na casa da sua avó. Ele consegue colocar alguns detalhezinhos, ele consegue fazer de uma forma diferente que fica extremamente gostoso quando você reproduz as receitas dele. E ao mesmo tempo que ele pega algumas coisas que são super complexas, ele mostra um jeito mais simples de você conseguir chegar próximo daquilo que um restaurante super chique que vai cobrar uma grana naquele prato, você consegue fazer ele em casa de um jeito mais simples. Às vezes ele usa um ingrediente que é mais caro e ele te dá uma outra opção mais barata, além do cara ser um puta comunicador. Eu gosto muito do nível de produção do canal dele e eu gosto muito dele porque ele é um cara que tem muito carisma, ele tem muito... Ele é aquele cara, tipo, muito nice guy, sabe? Você olha pro cara e você fala, putz, eu quero trocar uma ideia com esse cara, eu quero sentar e tomar uma cerveja com esse cara, tomar um café, sei lá. Quero ser amigo dele. E é assim que a gente acaba se sentindo com algumas pessoas que a gente segue em redes sociais e em canais do YouTube, enfim. Eu acho que o Léo é um cara muito legal. Então eu recomendo, procurem aí no YouTube, Léo Abreu ou Leonardo Abreu. Eu vou deixar o link aqui na descrição do post também, mas se você procurar por esses nomes que eu te falei, você já vai conseguir encontrar. A segunda pílula de cafeína que eu vou indicar hoje é um aplicativo. A gente está na era de que hoje tem aplicativo para basicamente tudo. Esse é um aplicativo que eu uso já há alguns anos e eu nunca usei tanto quanto eu estou usando agora na quarentena, porque eu estou trabalhando em casa e aí você mistura tanta coisa, né? Tem afazeres de casa, tem
coisa do trabalho, eu tenho aqui o podcast, eu tenho textos que eu escrevo para a internet, trabalhos de freelancer que eu faço. Então tem muita coisa que eu faço e como se organizar. Eu tenho esse problema de organização e eu não gosto de papel, não gosto de ficar escrevendo e tal. E eu acho que o aplicativo acabou resolvendo um pouco dessa minha vida, porque você pode dividir por categorias e por importâncias. Eu sei que tem milhares de aplicativos que fazem isso, inclusive você pode fazer isso por um bloco de notas. Mas eu vou indicar um aplicativo que está funcionando para mim, que é o aplicativo Todoist. Ele é um aplicativo bem conhecido, eu acredito que ele esteja disponível para ambos os sistemas operacionais, tanto para Android quanto para iOS. Eu uso o iOS, esse eu tenho certeza. Para Android eu não sei, mas acredito que sim. Ele é basicamente um aplicativo em que você pode criar a sua lista de tarefas. Por exemplo, eu criei uma categoria Master que é tipo trabalho, e aí eu coloco uma subcategoria que é a minha empresa, eu coloco o nome da minha empresa e abaixo eu coloco, por exemplo, trabalho de freela. E aí eu consigo criar subcategorias em quais os trabalhos de freela que eu estou fazendo e como eu vou conseguir entregar, e eu consigo colocar ali as prioridades, eu consigo dizer qual a prioridade de cada um. Então acho que funciona muito bem para mim essa divisão por listas de tarefas, já que eu não gosto de ficar anotando, nem usando o bloco de notas. Eu uso o bloco de notas para organizar outras coisas, mas aquilo que eu preciso fazer, eu preciso de um aplicativo que fica me mandando o push, que fica me lembrando, sabe? Eu tenho toque de tirar aqueles numerozinhos que ficam no aplicativo, então enquanto eu não zerar aquilo, eu não fico em paz. Então eu tento fazer tudo que eu preciso fazer, justamente para eu ficar em paz com esse toque que eu tenho. Então você pode procurar, ele tem a versão grátis, eu tenho a versão paga, porque eu acho que é bem barato e ele resolve bem a minha vida. Acho que custa uns R$14 por mês, mais ou menos. Mas enfim, você pode usar a versão dele grátis, que a versão paga ela tem algumas coisinhas a mais, mas não precisa. Eu uso pelo conforto que ele me dá em algumas features específicas que ele tem na versão paga, mas dá para usar a versão grátis de boa, que ela atende muito bem a esse quesito básico, que é simplesmente criar uma lista para organizar a sua vida. E a última pílula dessa sexta-feira que eu vou indicar é um podcast. Esse podcast se chama Laboratório de Cinema e ele é feito pela Luisa Klassen, que é a Luli de Verdade. Luli de Verdade é o nome que ela usa no YouTube, né? Ela faz conteúdo pro YouTube já tem muito tempo e ela fala de cinema. Ela é formada em cinema aqui no Brasil e ela fez alguns cursos fora. Eu não sei exatamente qual o curso que ela fez, mas ela fez um curso lá na New York Film Academy, que é uma universidade que eu acho muito foda, sigo bastante dos conteúdos que eles produzem sobre cinema e tal. Então, para você que quer entender um pouco mais de cinema, ela criou esse podcast que ela pega alguns vídeos do YouTube dela e ela compila dentro de assuntos em que ela explica vários conceitos de cinema. Ela consegue... ela fala sobre roteiro, ela fala sobre técnicas de cinema, ela explica a diferença de diretor, produtor, vários conceitos assim, de enquadramento, o que é direção de fotografia. Tem um episódio muito legal que ela fala a diferença de frame, de take, de plano e cena. Então são umas paradas que, para você que quer entender um pouquinho mais de cinema, eu acho super legal esse podcast, porque ele é como se fosse uma pod-aula, né? Diferente de vídeo-aula, acho que pode ser uma pod-aula, né? Que a gente pode chamar. Até agora, no momento que eu tô gravando, tem 24 episódios, esses episódios são curtos. Tem episódio até de 4 minutos, tem episódio de 10, de 12. Tem um episódio grande que ela soltou um bônus recentemente. Mas enfim, ela consegue explicar de um jeito simples alguns conceitos complexos do cinema. O canal do YouTube dela também é muito legal para você que curte mais o vídeo. Mas nesse episódio específico eu quero indicar o podcast, que é o Laboratório de Cinema. E ele é um podcast interativo, então ela sugere exercícios para você fazer e percebendo esses conceitos que ela explica sobre cinema. Então, se você curte cinema, se você tem curiosidade em saber um pouco mais, em entender alguns conceitos mais a fundo, esse podcast é para você. Curto, objetivo. A Luli é sensacional. Eu curto muito a forma como ela fala, como ela enxerga o cinema. Então,
é uma boa pedida aí para você curtir esses 24 episódios e acompanhar, porque ela tá fazendo mais podcasts por aí. Então por hoje é só, sigam o CoffeeX no Instagram, @CoffeeXPodcast. E fica ligado aí porque tem mais episódios para sair. Quero dizer que eu gravei mais um The Best Life, na verdade mais 2 The Best Lives com o Thiago. O The Best Life estava meio parado, mas a gente vai voltar essa semana, provavelmente, essa próxima semana a gente vai ter episódio do The Best Life. Eu só não consegui editar ainda, por isso que não saiu essa semana. Então fiquem ligados aí porque tem muito mais coisas para vir em breve aqui no CoffeeX. Espero que vocês tenham curtido as indicações, me contem aí se alguma delas foi legal para você. E lembrem-se, se você não escutou o primeiro episódio do Cafeína, que saiu na sexta-feira passada, é só voltar, eu indiquei algumas outras coisas também. E é isso, vamos curtir junto essas pílulas de cafeínas que eu tô dando para vocês. Um grande abraço e valeu!